Bom, é uma honra estar aqui com todos os presentes que aqui se encontram neste seminário em comemoração aos 50 anos de publicação do Código Tributário Nacional, em uma mesa composta por ilustríssimas ministras que honram os seus respectivos estados e são orgulho de todos os brasileiros. A ministra Suzete, lá de Minas Gerais, e a ministra Regina Helena. Alguma pergunta deve ter deixado os senhores perplexos. Por que as nossas ministras, podendo ser as palestrantes, estão uma presidindo a mesa, a outra debatendo? Explico-lhes facilmente. Quem organizou o seminário foi a própria ministra Regina Helena, mas o critério, não adianta torturá-la, porque ela não vai confessar, mas o critério que ela utilizou foi idade. Como os senhores viram, eu estou aqui a lhes falar não por uma senioridade, em razão de maturidade, competência, é cronológica mesmo. Prestem atenção. A ministra Suzete já declarou, foi minha caloura. A ministra Regina Helena é uma teenager, de modo que ela mesma, num contexto, claro, falou, não, ela citou se ela poderia ou não ser debatedora, com toda a razão, e concedendo, porque somos as três amigas, concedendo este favor a nós, ela aceitou ser debatedora. Está muito bem explicado o enigma da composição da mesa. Eu agradeço a todos aqui, mas é verdade, eu agradeço muito a todos que estão aqui, se encontram, a ministra Suzete, as suas palavras, a ministra Regina Helena, quero dizer que o Brasil se orgulha do seu trabalho. É difícil ser juiz, muito difícil. E eu tenho uma profunda admiração pela magistratura. Eu vou, ao longo da minha exposição, os senhores vão sentindo por quê. Porque admiro a magistratura e porque admiro a função de julgar. Não é fácil julgar. E julgar bem é mais difícil ainda. A propósito, né, esse é o nosso tema, o tema da nossa palestra, a proibição de se criar tributo por meio de interpretação analógica, por meio de analogia, proibição que está clara, inserida no artigo 108 do Código Tributário Nacional, e o modo de julgar, de raciocinar, por meio de precedentes. De precedentes, eu me refiro àqueles especificamente vinculantes. Esta questão vai nos preocupar cada vez mais. É uma questão que já tem preocupado há muito tempo e tem sido debatida nos países do Common Law. Mas eu acho que agora, cada vez mais, nós teremos textos, né, e discussões em torno deste assunto. Todos nós sabemos que o novo Código de Processo Civil exige a fundamentação necessária da sentença e que, à luz do Código, no artigo 489, seus parágrafos, incisos, não é suficiente para uma decisão correta e justa invocar a lei ou meramente citar o precedente. É preciso buscar a fundamentação do precedente e demonstrar a sua aplicabilidade ao caso concreto. Então, por sua vez, o Código de Processo Civil, no artigo 927, estabelece os procedimentos dos juízes e dos tribunais, determinando um constrangimento para qualquer juiz. Eles devem acolher a observância, né,
das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Também devem observar as súmulas vinculantes, os precedentes como orientações do plenário de uniformização ou do órgão especial a que estiverem vinculados. Em relação a isso, estamos contrapondo o artigo 108 do Código Tributário Nacional, que veda a interpretação analógica para criar tributo. Por que analogia? Porque nós, na vida comum e no direito, usamos, utilizamos e reutilizamos a analogia todo o tempo. O modo de refletir ou de raciocinar do advogado é um modo analógico. E, às vezes, o juiz também usa a analogia como técnica de convencimento. Na verdade, nós podemos medir a criatividade do ser humano, e dizem que até a inteligência, pela capacidade que se tem de criar analogias. O raciocínio jurídico, por meio de precedentes, o que nós vamos afirmar ao final da nossa palestra é que não é um raciocínio por analogia. É diferente de um raciocínio analógico. Esse é o objeto, né? Não vamos abordar profundamente bases teóricas e filosóficas. Vamos compará-las genericamente. Quais foram as bases teóricas e filosóficas que ditaram o Código de Processo Civil, o Código Tributário Nacional? Mas não temos tempo para discutir isso com mais profundidade. Estamos lembrando aqui, né, que é muito usual falarmos em casos determinados, regulados pelo direito, por regras, e casos não determinados. Enfim, nós usamos muito a expressão lacunas, a possibilidade de existência de lacunas ou não no direito. A expressão precedentes, jurisprudência, tanto nos países do common law como no Brasil, têm sido usadas como uma espécie de expressão guarda-chuva, e tudo cabe ali. Ou seja, são os próprios juristas norte-americanos ou ingleses afeitos ao common law que chamam a atenção para isso. Frederic Schauer, por exemplo, nas suas obras, raciocinando por meio de regras, ou jogando por meio de playing by the rules, né? Ou pensando como um jurista, ou nos seus vários textos, estabelecendo a diferença entre precedentes e analogia, diz a mesma coisa, que ali advogados usam a analogia como técnica de convencimento, às vezes os juízes o fazem, mas esse não é o modo de decidir por precedentes. Tem que haver uma diferença básica. Existem alguns juristas, sempre haverá, e alguns filósofos, como Holyoake, que equiparam tudo. Todo modo de pensar no direito é analógico. Para esse filósofo, em que ele é questionado, no sentido oposto, por Alexander Shaw Lemont, mas é muito comum esse tipo de estudo. Eu vou citar aqui alguns estudos extensos sobre esse tema, de Ashley, 1990, Breuer, 1996, Hunter, 1997, Levi, 1949, Sunstein, 1993, e assim por diante, todos estudando o modo de raciocinar por precedentes e o modo de raciocinar por analogia, e estabelecendo a diferença entre um e outro. Só para ilustrar como nós somos analógicos, os senhores estão cansados de ler peças processuais, e nós, advogados, fazemos isso, em que, tecnicamente, não é correto,
Mas nós chamamos de jurisprudência, muitas vezes, tudo. Invocamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para convencer ministros do Supremo Tribunal Federal. Nada aplicável, essa invocação. Isso é argumento analógico como técnica de convencimento. Quando, muitas vezes, invocamos a jurisprudência de um tribunal de justiça, por exemplo, de São Paulo, para convencer os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ou seja, os seus colegas pensam dessa forma, por que não poderiam os senhores mineiros pensar da mesma forma? Mas isso é analogia. Isso não é decidir e raciocinar por precedentes. E quando lemos um emendário de jurisprudência, nós ficamos impressionados. Nós temos jurisprudência em todos os sentidos, pró, contra, e nós chamamos aquilo de repertório de jurisprudência. Então, exatamente sobre esse assunto é que nós vamos falar, né? Exatamente para estabelecer essa diferenciação, porque ela é altamente relevante. E partimos de 3 pressupostos importantes. O primeiro, da incompletude do direito, ou seja, o direito é um sistema normativo que simplifica a realidade, que simplifica a vida. É um programa de solução de conflitos, mas não coincide com ela. Ele é muito mais simples do que é a vida, o mundo da vida. Na nossa avaliação, sempre haverá uma hipótese, uma possibilidade de um fato, de um conjunto de fatos surgir, este conjunto não regulado. É como Raz, o jurista norte-americano, disse: nós podemos dividir o mundo em fatos e situações determinadas ou postas pelo direito e outras que não foram ainda previstas ou reguladas pelo direito. Enfim, o direito é incompleto. Isso muitos entendem assim. A diferença toda está em que grande parte do direito, especialmente o direito privado, embora não completo, é completável. É completável por ato de integração por parte do Poder Judiciário, que, por meio da interpretação, é até uma norma cogente, né? O Poder Judiciário cria, na ausência da lei, aquela norma obedecendo os princípios gerais do direito, a boa-fé. O Código Civil prevê essas hipóteses. Mas não todo o direito privado, onde a segurança jurídica é mais rígida, nem no direito privado se pode criar. O Poder Judiciário não costuma criar direitos reais. A lista dos direitos reais é realmente exaustiva. O Poder Judiciário não costuma mudar a ordem de sucessão. Não costuma. No direito sucessório, nós temos maior rigidez. Nem o direito judiciário, nem o Poder Judiciário faz isso. Então, o que eu quero dizer é que há certas áreas do direito que são incompletas, como todas elas, onde não é possível o juiz integrar por meio de interpretação analógica. E isso ressalta, né, nesse contexto, ressalta de importância o direito criminal, penal e o direito tributário, que é o de que nós falamos, especialmente quando estamos em um seminário em comemoração ao Código Tributário Nacional, né? Então, há um dispositivo expresso que nos proíbe completar o direito tributário por meio de interpretação analógica. Esta questão da incompletude de um sistema não deve nos causar estranheza, porque, mesmo no campo das demais ciências, as chamadas ciências duras, ou até de uma linguagem, como a matemática, isso já foi afirmado por exemplo, Carl Gödel.
Há um teorema desse matemático da época de 30 que jamais foi contestado até hoje. Eu não vou me meter nem a formulá-lo, porque para compreender esse teorema, segundo os entendidos, é necessário conhecer 40 outros teoremas. Nós não estamos num evento matemático, aritmético, mas o que Gödel disse foi exatamente isso. Se a aritmética é consistente, ou seja, se ela se diz coerente e consistente, ela é incompleta. Porque a completude pressupõe o outro lado, uma série de outros teoremas. É como você dizer verdade, mentira. Os mesmos problemas temos nós na área jurídica para integrar o que não é direito. O lícito e o ilícito, a história da completude total, se isso pertence ou não, né? Ou se não é, ao contrário, uma afronta ao direito. Bem, o segundo pressuposto é que todo juiz exerce um papel criativo. O poder judiciário não é autoridade, apenas. Não confundam o guarda da esquina com o juiz. O guarda da esquina ou autoridade policial são autoridades, mas não são poder. Eu sigo a orientação de alguns filósofos, entre eles Jean-Claude Minet, que dizem, olha, o poder é poder quando ele cria a própria norma que ele aplica. A autoridade, não. E a autoridade usa a norma opaca. O guarda da esquina não pode ficar perguntando qual é a fundamentação daquela regra. Pode passar ou não pode passar? Nem nós, quando nós recebemos as regras simples da vida, nós as cumprimos sem questionar. Sinal vermelho, todo mundo paradinho. Será que ele deveria estar vermelho? Qual é a justificação para, neste momento, ele estar vermelho? Qual é a fundamentação, neste momento, do sinal? Não, é para cumprir, todo mundo junto, parado, anda, para frente. Isso é regra opaca. Isso a autoridade faz. Ninguém manda questionar. Juiz, não. Juiz integra um poder do Estado. Por isso, ele sempre produz o direito, ele aplica a norma hierarquicamente superior, ele sempre fundamenta a sua decisão na lei ou na Constituição, mas ele produz direito, ele produz a regra para o caso concreto. Aliás, o papel do juiz é tão difícil quando analisado, os senhores sabem que a decisão judicial incorpora 4 tempos. No direito vale o tempo cronológico do relógio, esse tempo horrível que nos persegue. E, alguns anos atrás, tinha uma aparência diferente, viu, Suzete? Era melhorzinha. Agora, esse tempo é problemático demais. Esse tempo cronológico com o qual todos nós lidamos. O prazo termina hoje, na hora que a justiça fechar. É fatal, esse é o tempo cronológico. Mas, se os senhores pensarem que a justiça é tempo cronológico, os senhores estão totalmente enganados. O ente que se dá como sentença é quadridimensional. O único autor, filósofo, além de Norberto Elias e outros que falaram sobre esse assunto, muito bem, como ente-tempo, tempo e ente, foi Heidegger. O único problema de falar em Heidegger é que ele aderiu ao nazismo, mas tudo bem, vou pedir a licença aos presentes para dizer que, neste momento, ele fez aflorar o ente, todo evento incorpora 4 tempos. E por isso eu digo aos senhores que decidir é muito difícil. Que 4 tempos? O passado, porque o juiz olha para o passado, para um fato que já ocorreu, e está sub júdice, e requalifica esse fato para uma lei que já está vigente, que tem que ser aplicada, ou para uma regra judicial, um precedente vinculante que ele vai ter de aplicar. Ele está num tempo presente, mas ele está de olho no futuro, porque nenhuma decisão judicial
se esgota naquele momento inter partes. Todo bom juiz decide para aquelas partes, pensando em que todos os outros casos iguais deverão merecer o mesmo tratamento. Então, quando se decide, um juiz está no presente, incorpora o passado, antecipa o futuro, e a decisão é a reunião desses três tempos. É quadridimensional. Então, isso não é simples, não é fácil. Por isso, o papel do juiz é absolutamente criativo. Em que sentido é essa criação? O senhor já deve se perguntar. Porque o juiz tem que fundamentar a sua decisão na lei, com certeza. A não ser que ele esteja em face de uma lacuna, mas como nós estamos falando do direito tributário, não vamos falar de lacuna, porque se elas existirem num caso concreto, o juiz vai decidir sim, mas vai decidir dizendo: não há tributo a pagar, não é mesmo? Não é, nossa querida ministra Suzete? É isso, exatamente. Então, no caso concreto, nós sabemos muito bem que as linguagens são das leis e das normas hierarquicamente superiores, e dos precedentes, e das súmulas vinculantes, são uma linguagem comum. São sempre ambíguas, sempre polissêmicas. E nós vivemos numa cadeia de signos que podem suscitar significações diferentes. Em face de um caso concreto, o Poder Judiciário escolhe o melhor sentido para o caso concreto. E quando esse sentido se consolida, daí uma diferença com o Guastini. Ele disse, não, genericamente, o juiz sempre deve escolher o melhor sentido. Ele só se esquece de dizer que, quando aquele espaço deixado pela lei, ou dentro do espaço da norma hierarquicamente superior, pode ser a Constituição, estão fora. O que o Poder Judiciário faz ao escolher e consolidar aquele entendimento? Sim, antes de consolidarmos, havia a possibilidade do entendimento A, B ou C, mas eu digo que o entendimento correto é A ou B, e consolida o entendimento. Então, o papel do Poder Judiciário de reduzir a insegurança, de reduzir a incerteza, é importante. E criar é isto. É escolher algo que deve ser a melhor escolha e que tem repercussão social como posição oficial do Estado. É isto. E que vai abranger terceiros que não são parte do processo. Né? O juiz, depois, amanhã, vejam bem, quantas vezes não aconteceu? Sem mudança da Constituição, sem mudança daquela lei velha, o mesmo enunciado legislativo. O tribunal muda de ideia. Mudei. O que a filosofia e a teoria exigem, e o novo Código de Processo Civil exige, é que uma sobrecarga de argumentação. Claro que a evolução da jurisprudência é bem-vinda, ela tem de vir, ela tem de se adaptar, mas exige-se um encargo especial de fundamentação para a mudança. E, portanto, os juízes transitam em espaços indo de um sentido a outro, sem nenhuma responsabilidade pessoal. O que eu quero dizer com isso? Se o juiz disse, estou a decidir melhor agora do que decidia antes, não se questiona se ele cometeu um erro, a não ser que seja alguma coisa excepcional, aberrante, não se questiona, ele transita livremente de um sentido a outro. Um tribunal faz isso da mesma forma, não é? Ele é um irresponsável juiz? Tem de ser assim. Todo juiz é obrigado a decidir. Os senhores viram o relato, 1.600 processos caem no gabinete de um ministro do STJ todo mês. É todo mês ou todo ano?
Não, aí você está exagerando, ministra. 1.400 vezes. 1.400? Não, será que é verdade? Está muito exagerado. Tá bom, horror! Imagine um horror! Agora dizem a esta ministra que, olha, se mudar de ideia, se errar, se a sua decisão for reformada, haverá um processo pessoal de responsabilidade. Qual juiz vai decidir neste planeta? Ninguém. No mundo inteiro. Essa é a técnica. Mas o que se está positivando no mundo inteiro é que, uma vez pautando o comportamento das pessoas, e uma vez consolidando o entendimento, a mudança de entendimento em um tribunal, sem mudança de texto da lei ou da Constituição, é bem-vinda. Mas os tribunais assumem e devem assumir responsabilidade, essa é uma responsabilidade coletiva, pela confiança gerada. Isso é importantíssimo. Os senhores mudem, fundamentem a sua mudança, mas assumam a responsabilidade pela confiança gerada. Não tem sentido algum mudar seu entendimento, pautar o comportamento das pessoas de acordo com o entendimento que o próprio tribunal pôs. Amanhã, alterar-se o entendimento. Não, aquele sentido A, que eu disse que não era o correto, agora é, mudei. Mas, então, todos que acreditaram, que pautaram seu comportamento de acordo com a orientação definitiva daquele tribunal, serão punidos. Isto não se faz, isso não é concebível. E, vejam bem, esta questão já incomodou alguns juízes, mesmo da Corte Suprema no Brasil, que não entendiam isto. Eu escrevo sobre isso há anos, isso foi tese da minha titularidade na UFMG, mas eles não estão entendendo que isto vamos dizer, reconhecimento do papel do juiz. Isto é dizer, o juiz, sim, cria regras, pauta a vida da nossa sociedade, muda, pode mudar, e se responsabiliza. Como? Modulando efeitos, no tempo, ou graduando aquelas consequências. Isto é dizer, o juiz é de alta relevância, nós devemos obedecer o que o juiz impõe, exatamente porque ele não é arbitrário, não, alguém que pode ter um querer qualquer, um decidir qualquer. É isso que é importante. E, finalmente, eu quero dizer aos senhores que o Poder Judiciário, portanto, é um poder. O Poder Judiciário não é uma autoridade, ele é um poder. E, finalmente, o que significa para nós dizermos que o fato novo, o caso novo, é a mesma questão, o mesmo caso, do caso ou dos casos que deram origem ao precedente vinculante, à súmula ou à súmula vinculante. O que é isso? Que identidade é essa para nós dizermos, olha, aqui neste caso, nós estamos tratando da mesma questão. Essa é uma mesma questão. Mas no outro caso ali, não. Isso é um caso parecido, mas não é a mesma questão. Isso que persegue os nossos juízes o tempo todo, na sua belíssima função. Eu quero dizer aos senhores que a identidade aqui é identidade jurídico-normativa. Quando nós, no direito, dizemos este caso é igual ao outro, nós queremos dizer o seguinte, este caso é igual ao outro do ponto de vista jurídico, ou seja, de acordo com a qualificação, as notas, as características relevantes para o direito. Todo caso, se nós formos buscar a identidade do falso verdadeiro, é incomparável ao outro. Todo caso é único, se nós quisermos um caso com identidade biológica, fisiológica, econômica, sociológica,
política e no tempo. Nós vamos dizer, não existe caso que possa ser comparado ao outro. Todo caso é um caso, claro que é. Nós não lidamos com isso, nós lidamos com um sistema que simplifica a vida, que qualifica e valora os fatos. É essa valoração que o juiz vai resgatar. E aí ele vai dizer, este caso é igual ao outro, mas identidade meramente normativa. Eu estou vendo ali os nossos rapazes atenciosos na primeira fila, jovens, me parecem ser do sexo masculino. Estou certa ou estou errada? Eles fizeram fortemente, com certeza. Nós aqui somos do sexo feminino. Uma diferença de gênero. Então, em nenhuma hipótese, se nós formos buscar a identidade do falso verdadeiro, nenhum fato, nenhuma situação que acontecer com eles pode ser comparável a uma situação qualquer que acontecer comigo. Porque é óbvio que isso não é semelhança jurídica, isso é identidade falso verdadeiro. Claro que eles são conformes, eles não vão querer. O que eu quero, aliás, juridicamente, essa diferença biológica de gênero, eu faço questão de manter. Agora, eu não quero, aí entra o direito, que essa diferença biológica sirva para privilegiá-los, porque são homens, em meu detrimento, só porque eu sou mulher. Isso é irrelevante para o direito, mas não é irrelevante para a vida deles. Nem para a minha. E é disso que nós estamos falando. Às vezes, né, nós ficamos impressionados. Mas todo caso é único. Claro que todo caso é único. Nós estamos falando em semelhança, em mesmas questões, em mesmos casos, do ponto de vista jurídico-normativo. É o que já diz Ponte de Miranda há tantos anos. Né? Nem a morte entra pura para o direito. Tudo é valorado. Nós sabemos muito bem, eu sou do tempo antigo, antiquíssimo. Então, o senhor quer saber? Para mim, morte tem que ser cerebral e biológica. Mas não é. Normativamente, a morte para o Brasil já não é biológica, é cerebral. Porque nós autorizamos extração de órgãos, especialmente o coração, e desligamento com morte apenas cerebral. Às vezes o coração tem que sair palpitando. Eu já falei para a ministra Regina Helena que eu não sou doadora de órgãos, com medo disso. Podem apressar lá a minha morte biológica para tirar meu coração. Não, eu sou do tipo grego antigo. Uma paz no final da vida, entendeu? Que deixa eu morrer em paz, etc. Então, olha, os senhores... Nenhum fato nós valoramos, qualificamos os fatos. Nós estamos falando de mesmos casos e mesmos fatos comparáveis juridicamente, normativamente, segundo os aspectos que já foram valorados pelo legislador, né, pela própria jurisprudência, que são os mesmos casos. São essas as três premissas de que eu parto para lhes falar sobre esses assuntos. Tão interessantes estabelecer essas diferenças. Os senhores sabem muito bem as razões pelas quais o Brasil está a fortalecer o modo de raciocinar por precedentes e jurisprudência consolidada. O nosso país é muito diferente agora, né, do common law. Nós temos precedentes vinculantes do órgão uniformizador, da seção, por exemplo, da Corte Especial, que pode não ser uma súmula, mas, além disso, temos súmula. Como se não bastasse, temos súmula vinculante. Eles não têm esse negócio de súmula vinculante. Então, nós adotamos algo e sofisticamos, vamos dizer assim, né, por várias razões. A primeira razão, que é essa função belíssima do juiz, é de trazer segurança, previsibilidade, confiança e boa-fé. A legalidade é fundamental no Estado de Direito.
Não vamos reduzir o papel do poder legislativo, isso é fundamental. E é insuperável, porém, há muito tempo. Nós sabemos que a segurança não se satisfaz apenas com a legalidade. Ao lado da legalidade, nós temos que ter outras técnicas, outros mecanismos. Nós temos a lei, ela é fundamental, insuperável, mas ela, como nós dissemos, pode ser ambígua, polissêmica, contraditória, pode ser inconstitucional. Quantas vezes declaramos inconstitucional uma lei? Então, nós temos que ter um mecanismo para se espancar a insegurança, a dúvida profunda, a imprevisibilidade. Isso se faz por meio do estabelecimento de regras judiciais, que tornam mais precisa a regra legal, que espanta os outros sentidos que nós já descobrimos na lei. Não, esse aqui não é o correto, esse também não é o correto. Vamos firmar o sentido C. Pronto. Mesmo assim, é tão difícil, a realidade é tão intensa. Quantas vezes os juízes não afastam um precedente num caso concreto, porque o precedente deles tem que extrair a regra judicial. A regra judicial é também uma generalização, menor do que a da lei, mais determinada do que a da lei, mas ainda uma generalização. De repente, o tribunal diz, essa generalização ela é extensiva demais. Esse caso concreto aqui, ele é uma especificação que estamos fazendo agora e para o qual não vamos aplicar o precedente. Por especificação, às vezes, se vai reduzindo a extensão do precedente. E quantas vezes o precedente deixa de fora algo exatamente por força da generalização, que deveria estar ali, mas não está. Aí os advogados, por analogia, o juiz, raciocinando por analogia, dá uma decisão nova. Ele não vai aplicar o precedente, mas que tem o mesmo resultado. Então, esta é a riqueza da coisa, mas a função do juiz. A função do juiz é trazer mais segurança, previsibilidade, confiança, boa-fé, pacificando. Sabe o que é maravilhoso e perfeito? É uma solução de conflitos em que as pessoas se pacificam. O conflito realmente se encerra. Essa é a função maravilhosa do Poder Judiciário. Não basta o Legislativo, só isso. 2, consistência. O Poder Judiciário tem que decidir não com base em um querer qualquer, do meu amigo para o meu inimigo, etc. Ele tem que ser coerente, consistente e, portanto, isonômico. Então, é isonomia, igualdade de tratamento que exigem a consistência. E isso se garante no precedente, na súmula e nos recursos repetitivos. Bom, o terceiro efeito, competência, nós temos duplo grau, o direito ao duplo grau de jurisdição de recursos, direitos e garantias fundamentais. Nós temos, para secundar esse problema, a falibilidade humana, tirantes. A ministra, a Suzete, e a ministra Regina Helena, os demais juízes erram. São falíveis. Inclusive, os ministros do Supremo cometem erros. Ou seja, o sistema jurídico ele está previsto para atender, 1, direitos e garantias fundamentais, duplo grau de jurisdição, 2, a falibilidade humana. Então, nós criamos um poder judiciário, um sistema jurídico hierarquizado. E quanto mais elevado o tribunal, mais o sistema deposita uma espécie de confiança, com uma margem maior de discricionariedade nos tribunais superiores, de modo que, quando se chega no juiz monocrático, por quê? São 17 mil? Quantos são os juízes do Brasil? Acho que são 17 mil.
Ao passo que os ministros da corte são um número reduzido, e estão lá pretensamente mais maduros, né? Exceto as duas madames aqui, que são muito jovens. Né? Então, nós temos o quê? Nós temos hierarquia, nós temos competência, e nós temos aquilo que Shapiro chamou, na sua obra Legality, a economia da confiança. Quanto mais confiança o sistema tem, num certo grau hierárquico mais elevado, maior discricionariedade. Quanto menor a confiança, pelo número, né, o volume de juízes, maior o constrangimento de cima para baixo. É um modo de estruturar e de se garantir o exercício do duplo grau de jurisdição. E, finalmente, aí vai entrar a nossa ministra Regina Helena. A quarta razão invocada, infelizmente a mais citada, e não deveria ser, praticabilidade, praticidade. Vamos reduzir, né, essa meta, né, a superlotação do Poder Judiciário. E, para reduzirmos a superlotação do Poder Judiciário, nós vamos ordenar, né, nós vamos obrigar a decisão por precedentes, harmonizar e uniformizar. É claro que a praticabilidade, a praticidade, e a ministra Regina Helena faz ressalva nesse aspecto, até na sua obra, não pode superar a justiça. Não pode superar. Porque, na verdade, nós só atendemos a praticidade e a praticabilidade para atender à justiça. Nós dizemos, olha, se não há prestação jurisdicional, não há justiça. Então, tá, venham com algumas regras pragmáticas. Mas, se o pragmatismo for o único valor, que justiça teremos? O Poder Judiciário trai a si mesmo, porque o Poder Judiciário exatamente tem a função de atender à justiça no caso concreto. Justiça em massa, deixa lá com o legislador. Então, o que eu quero dizer é que essa praticidade está em todos os tribunais, também mesmo nos países do common law. Vejam a frase do Justice Brandeis, dos Estados Unidos, citada por Schauer, Frederick Schauer. Aspas, algumas vezes é mais importante que as coisas sejam decididas do que elas sejam decididas corretamente. Então, nós não podemos cair no outro extremo, né? No outro lado extremo, os senhores sabem disso, né? Que os senhores têm que conseguir, como juízes, a mágica de decidir bem, de decidir rapidamente, na medida do possível, e de fazerem justiça. Bom, uma diferença, nós estamos nos aproximando da diferença essencial, é que, quando nós pensamos por analogia, decidimos por analogia, as consequências são outras, né? O que nós chamamos de precedentes vinculantes, genericamente falando, pode ser uma súmula vinculante, pode ser simplesmente uma súmula, exercem um constrangimento. É isso que nós atribuímos à expressão vinculante. Criam o dever de observância em relação às decisões futuras. Uma vez identificados os fundamentos da decisão modelo e uma vez estabelecida a identidade ou semelhança entre os casos. O caso que deu ensejo à formação do precedente e o novo caso sub judice. Na vinculação constrangedora do precedente, que pode ser mais ou menos forte, o desrespeito ao procedente vinculante gera nulidade da decisão contrária, às vezes com uma simples reclamação no Supremo Tribunal Federal, ou a reforma. Então, enquanto que deixar de lado um argumento analógico não tem consequência nenhuma. O tribunal pode até acolher o argumento analógico, como acolheria um outro qualquer.
Mas isso não tem eficácia, é mera técnica e mero instrumento de convencimento. Então, vejam bem os senhores, o que o Código de Processo Civil diz e o que os juízes fazem e com que os advogados trabalham é sempre a busca da regra judicial, né? Em uma decisão, em um precedente, no Brasil, com esse complicador, porque as nossas súmulas, em um modelo ideal, deveriam espelhar já a regra judicial, mas não fazem isso. As súmulas, ou seja, em toda decisão como sentença, nós temos o dispositivo da sentença, uma pergunta específica com uma resposta específica. Eu quero saber, eu como parte, estou condenado ou não a pagar? Sustenta-se contra mim a cobrança ou não? Essa é a pergunta específica com a sua resposta concreta. Essa é individual, mas toda decisão tem uma pergunta geral com a sua resposta geral. Chamem isso de regra judicial, de norma judicial, de ratio decidente, de espírito do entendimento, de princípio que gerou, de fundamento. Chamem isso como quiserem. Mas é isso que faz o que nós chamamos de mesma jurisprudência. Assim ensinou, por exemplo, na Alemanha há muito tempo, Heike Pohl, né, que é uma jurista interessante, alemã, que fala sobre esse assunto, mas os anglo-saxões escrevem sobre isto, verdadeiras bibliotecas, sobre a busca desse ratio decidente. Nós temos algumas súmulas que são quase os dispositivos, só falta dizer o nome da parte, né? Não sei como ela vai se projetar em outro caso concreto, né? Não incide o imposto de importação na importação de amianto. Boa. E tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam bem, para nós é mais difícil, porque nós vamos ter que sacar, e o juiz, antes, quando vai dar a sua decisão, vai ter que sacar das suas súmulas os casos que deram origem à súmula, a fundamentação delas. Então, não é tão simples como parece, mas é um exercício extraordinário. O que se chama, o que nós chamamos de mudança de entendimento, mudança de jurisprudência? No momento em que um tribunal, que tinha fixado o seu entendimento, faz a mesma pergunta geral e dá uma outra resposta geral, nós chamamos isso de mudança de entendimento, mudança de jurisprudência, né? Isso que é o que nós chamamos de substituição, né, de uma, ou pode ser repentina, ou isso pode acontecer aos poucos, viu? O tribunal pode começar a criar exceções àquela regra que ele tinha posto antes, como eu disse, por ser excessivamente genérica. Ele pode fazer isto, né? Bom, e o que seria, então, no caso da analogia? Quando nós estamos raciocinando por analogia, nós somos livres, primeiro, de escolhermos a fonte analógica, escolhermos o caso e a decisão para aquele caso. Claro que nós vamos escolher alguma semelhança qualquer, mas ela nunca vai ser integral, não vai ser a mesma questão. Nós somos muito mais livres de escolher a nossa fonte. Olha, neste caso aqui, o tribunal decidiu dessa forma. Isso pode ser uma técnica de convencimento, mas isso não é raciocínio por precedente, não é raciocínio conduzido de forma vinculante por uma súmula. Segundo, a questão na analogia não é a mesma. Eu estou me referindo à mesma jurídico-normativa. Não identidade falso verdadeiro. Tá? Isso é coisa diferente. Então, nós temos que examinar, identificarmos se é a mesma questão que deu ensejo à produção do precedente vinculante se repete aqui.
que as pessoas são outras. O caso não tem não existe isso. No direito, nós lidamos com o jurídico normativo. Identidade para nós é jurídico normativa. Senão, todo caso seria isolado. Nós teríamos que banir, essa só de súmula vinculante. Isso não se aplicaria de jeito nenhum. Isso já é antigo no Brasil. Não foi o novo Código de Processo Civil que fez isso, não. Isso já é antigo no Brasil. Cada caso seria único e tudo correria paralelamente ao outro. E nós não fazemos isso há muitos anos. Nós sabemos valorar, temos que identificar a valoração feita pelo próprio legislador. No caso, nós estamos falando de precedente, a valoração feita e aceita pelo próprio tribunal, para dizermos se a questão é a mesma. Então, nós estamos falando de mesma questão. Isto não acontece na analogia. E não há, portanto, na analogia, subsunção. Quando nós aplicamos uma lei a um caso concreto, e o Poder Judiciário vai escolher o melhor sentido dela, nós podemos usar a subsunção ou qualquer outra terminologia adequada. Mas, quando vamos aplicar, por analogia, um precedente, nós estamos estendendo o precedente no direito tributário. Isso pode ser feito desde que não seja criar tributo novo. Isso é vedado em muitas áreas do direito, não só no direito tributário, né? E, portanto, nós temos, na analogia, um terceiro passo, em que, mesmo os casos não sendo idênticos do ponto de vista jurídico, não sendo a mesma questão, nós estendemos o precedente ao caso novo. Isso é um raciocínio analógico, que é proibido no direito tributário. Bom, o que há muito específico para nós, do ponto de vista da terminologia, é que o Código de Processo Civil, em relação a essa matéria, não mudou muito a concepção do Código Tributário Nacional, que é mais antigo, porque ele supõe, o Código de Processo Civil, que existam questões reguladas e outras não reguladas. Questões que podem estar tratadas numa súmula, num precedente, numa súmula vinculante, e outras não. O Código pressupõe exatamente isso, porque ele diz ao juiz, ao resolver o problema por meio de um precedente, invoque a fundamentação e prove que aquela fundamento se aplica ao caso sub judice. Se não é o caso, diferencie. É o que diz o Código de Processo Civil. Então, ele está pressupondo o mesmo modo de pensar do Código Tributário Nacional, né? E isso há no mundo inteiro, né? Esse modo de pensar, quando pensamos por meio de precedentes, quando pensamos por meio de analogia, não fazemos a mesma coisa. Embora usemos analogia o tempo todo, na vida e no direito. Quero apenas dizer que o Código Tributário, que o Código de Processo Civil, não obstante, não trata o juiz como guarda da esquina. Eu sei que há juízes incomodados com o novo Código de Processo Civil, e eu não sei por quê eles estão incomodados com o novo Código de Processo Civil. Por quê? Diz ao juiz para responder à argumentação das partes. Isso é nobilíssimo. Ou seja, por acaso o juiz é surdo? Por acaso, quando a Constituição diz que é direito fundamental que a parte seja ouvida, que ela tem um amplo direito de defesa, significa que todos nós vamos fingir o exercício desse amplo direito de defesa? Quer dizer que o juiz fica surdo? As partes argumentam aqui e ali, ele já tomou a decisão dele, vai lá e fala, ignora tudo, como se nada tivesse acontecido. É isso? Não.
O Código de Processo Civil, ao dizer isso, está dizendo simplesmente garantam os direitos e garantias fundamentais. Tá? Eu acho que todos os juízes, ministros, no fundo, vão cumprir. O Código de Processo Civil não está, diz ao juiz, não trabalhe com a norma opaca. Muitos juízes que criticam, por que eu não posso decidir assim? De acordo com a súmula tal do Supremo, declaro extinta a relação tributária, ou não extinta, ou declaro. Por que eu não posso decidir dessa forma? Porque você não é o guarda da esquina. É isto. Você tem que justificar. Isso é nobre. Quanto mais opaca a regra, quando nós criamos regras opacas para aquela autoridade que não tem poder. É como numa guerra. Você imagina se o soldadinho for questionar, atacar, avançar, falar, por quê? Não está na hora de atacar nem avançar. Por que o general me deu essa ordem? Por que o tenente falou isso? Isso não existe. Você tem que ir para o matadouro ou fugir. Não interessa. Isso é regra opaca. Agora, quando dizem ao juiz, a regra não é opaca para você, porque você é um poder, você integra um poder, você examine a fundamentação dela e demonstre que o seu caso você está decidindo corretamente à luz da fundamentação do precedente. Quer dizer, não basta o Supremo editar um precedente vinculantíssimo, uma súmula vinculante. Não. O juiz, por menor que seja, para ele a regra não é opaca. É esta a minha visão do juiz, esta a minha visão do Poder Judiciário. Muito obrigada aos senhores.